Olá, gente, tudo bem? Jair Castelo Branco de novo. Vamos dar continuidade à nossa matéria, nosso curso de investigação forense e perícia criminal. A gente está trabalhando a disciplina de fundamentos filosóficos do direito. Essa é a unidade 2 do nosso curso, que é a construção filosófica do direito moderno no marco da tradição. A gente está tratando sobre o legado greco-romano e o pensamento medieval. Os objetivos da unidade 2: compreender as características, fundamentos e legado da cultura greco-romana no âmbito da filosofia do direito, identificar o contexto histórico desde o qual foi edificada a filosofia jurídica medieval, destacadamente as correntes patrística e escolástica, de forma a individualizar os fundamentos desde os quais se edificou a cultura jurídica moderna, e individualizar e caracterizar a cultura jurídica no contexto do pensamento filosófico medieval como pressuposto histórico e científico do direito moderno. Pois muito bem, rapidinho aqui, gente. Essa aula deveria estar sendo realizada de forma presencial. Não está sendo porque nós estamos passando por essa crise sanitária que é global, a crise da pandemia da Covid-19. Então, a nossa faculdade tem feito um esforço para que você se prejudique o mínimo possível, porque você tem um ambiente virtual, você tem o livro do aluno, você tem os materiais em PDF que nós entregamos, você tem os exercícios de fixação, as leituras complementares e você tem essa aula aqui que vai ser disponibilizada. Assista quantas vezes precisar. Além disso, você tem os grupos de WhatsApp que você pode dialogar com a gente sobre quaisquer dúvidas que, na medida do possível, a gente tenta acompanhar todo esse processo. Então, a primeira orientação é que a gente siga as orientações das autoridades sanitárias para que bem rapidinho a gente possa superar essa situação que é tão difícil, né? É importante para vocês, mas também é importante para a gente o funcionamento das atividades presenciais. Gosto sempre de fazer esse início aqui dessa forma, porque às vezes o aluno não assiste na sequência às aulas, então a gente faz dessa forma. Na última aula, na aula 4, terminou que a transmissão foi interrompida antes do planejado por mim. A gente estava falando de Platão, né? E aí a gente tinha chegado no momento que a gente fazia uma breve síntese do pensamento platônico, né? Assim, no que tange a filosofia do direito. E aí a gente destacou que o sentido de ética, enquanto pressuposto da ordem política e jurídica, que não se restringe à mera virtude, mas o agir orientado para o bem, sem abandoná-lo sob pena de deixar o barco navegar pelo sentido da correnteza e não para onde o timoneiro deseja chegar. É uma das sínteses que nós podemos extrair de Platão quando nós tratamos de filosofia do direito, o sentido da ética. A filosofia, o educar-se, tem por finalidade o exercício da cidadania para a verdade. Ela não é um mero deleite, uma abstração, não. Ela é uma ferramenta para a cidadania. O bem e o justo nascem desde a reflexão acerca da verdade, da verdadeira essência, que está no mundo das ideias, sendo a finalidade da justiça o exercício do bem comum. E ele finaliza de que o direito não existe independente da vida social, da convivência na polis, que é bem bacana porque o direito, na verdade, ele é um reflexo das relações humanas, né? Bom, vamos falar um pouquinho de Aristóteles, né? Um espírito moderado, como bem define o nosso material de trabalho. Aristóteles ele era filho de Nicômaco, né? Que era um médico. Ele tinha muitas posses, ele era afortunado e ele foi um grande seguidor de Platão. Ele até teve a felicidade de Platão o apelidá-lo de o leitor. Então o que ele fazia? A riqueza que ele tinha, ele utilizava para se cercar
leituras que ele julgava relevantes e das pessoas, dos filósofos que ele também julgava relevante. Ele fazia o investimento desses recursos, dessas riquezas que ele tinha na sabedoria. Para Aristóteles, vou passar uma síntese aqui para vocês, muito mais para provocá-los a uma leitura posterior. Para Aristóteles, a essência das coisas não é um mero reflexo do mundo das ideias, mas elas podem ser compreendidas a partir da maneira como opera a natureza. Veja bem, a gente tinha mostrado dentre as conclusões que a gente podia fazer do pensamento platônico para os fundamentos do direito, para a filosofia do direito. A gente tinha visto uma proposição praticamente contraditória com essa, e aqui você está dizendo que Aristóteles era o principal seguidor de Platão, e por que ele está fazendo essa fala? Gente, o pensamento que influencia, ele influencia também nas contradições. Você vai ver isso também no pensamento de Hegel, que influencia o pensamento de Marx, mas Marx faz a crítica. Então, quando você escutar a expressão influencia, não é necessariamente que a pessoa é um continuador da obra do primeiro. Não, ele sofre influência, mas aí ele caminha a sua própria caminhada. Eu extraí aqui um trecho de Aristóteles que a gente pode aqui ter a dimensão do trabalho dele. Abre aspas. É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que, por instinto e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de qualquer cidade, é um ser vil, ou superior ao homem. Tal indivíduo merece, como disse Homero, a censura cruel de ser um sem família, sem leis, sem lar, porque ele é ávido de combates e, como as aves de rapina, incapaz de se submeter a qualquer obediência. Ou seja, ele está falando da obediência às leis, mas falando isso como uma alusão ao ideal de sociedade, porque você não pode compreender a expressão jurídica de uma sociedade como dissonante das relações daquele momento histórico. Então, quando ele fala aqui, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de qualquer cidade. Quando ele está falando cidade, ele está falando da vida política da sociedade. Não é porque necessariamente você mora em algum local, não é? Entenda isso. Quando ele fala, quando o homem deixa de participar da cidade, ele deixa de participar da vida social, da vida política, porque aquela era uma aspiração dos pensadores. Deixar de simplesmente sobreviver para ser um construtor da vida em sociedade. O grande problema não era estabelecer academicamente qual o princípio ético da política, já que todos pareciam concordar que seria a justiça, mas de como realizá-la através da prática. Então, que lição nesse momento histórico falar disso. Aí a gente ainda vai ver uma espécie de classificação que Aristóteles faz da justiça universal, justiça particular, justiça distributiva, justiça corretiva, reciprocidade. Por quê? Porque a expressão da ética na política seria a luta pela justiça. Então, daí ele fundamenta as devidas classificações que faz. Passando um pouquinho para frente, quando a gente se determina a tratar sobre o helenismo romano, quando a gente fala de helenismo, o helenismo é um termo que designa a divulgação, a absorção e expansão da civilização grega pelo mundo mediterrâneo, euroasiático e no Oriente. O que acontece? Vocês sabem, que vocês estudaram nos fundamentos históricos, que há uma transição, vamos dizer assim, do paradigma ou do centro de
de do centro global vamos ver, deixa eu colocar aqui, vamos com paciência. Você tem o mundo discutindo em torno da Grécia, e depois a gente passa a ter como centro do conhecimento, pronto, às vezes a palavra nos fala, do conhecimento mundial, Roma, através da expansão de Roma. E, necessariamente, você tem uma transição desse pensamento, uma transmissão desses momentos históricos, das inúmeras contribuições e reinvenções da filosofia grega pelos romanos no período pós-clássico. Destacaram-se duas. Primeiro, o epicurismo. Para Epícoro de Samos, a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. O epicurismo assenta-se na busca pelo prazer, não entendido como mundanidade, mas o prazer como uma ausência de sofrimento, ausência de dor e perturbação da alma. Para ele, a verdadeira felicidade é encontrada quando do afastamento de todos os tipos de sofrimento. Um pensamento um pouco cômodo, mas muito complexo. O estoicismo, corrente que a gente falou o quê? Das duas contribuições, o epicurismo e o estoicismo. O estoicismo, corrente que influenciou mais que o epicurismo, cujo fundador foi Zenão de Citium. O estoicismo, bastante difundido por Cícero, assenta-se no direito natural, entendido como uma razão universal que se aproxima da moral, como a reta razão, sendo o direito justo válido para todos os homens. Aí você está falando do quê? De elementos que são centrais para o homem, mesmo não estando codificados. Ou seja, o homem natural, o homem que não precisa obedecer às leis para entender o que é certo. Entenda bem. O homem que tem a compreensão humana, não é o homem, a compreensão humana independente das leis. Aquilo que pela sua constituição você não praticaria estando codificado ou não. Essa é a grande distinção do direito natural para o direito positivo. Independente de estar codificado, no caso aqui o estoicismo vai falar como expressão da reta razão, da moral, mas aqueles valores anteriores à codificação das leis dos quais não se abre mão, seria a concepção de direito natural. Agora, gente, vamos tratar um pouquinho sobre o pensamento medieval, para a gente aproveitar essa aula ainda. Você sabe que a Idade Média ela é marcada no espaço temporal do século XV do século V ao século XV aproximadamente, praticamente 1000 anos. E você tem um papel muito forte da Igreja Católica, você tem uma sociedade que ela é estamental, você tem uma sociedade muito baseada na propriedade da terra, dividida entre os senhores feudais e os servos. Os grandes senhores, qual era a relação que se estabelecia entre os senhores feudais e os servos? Era a relação de sucerania e vassalagem, onde você garantia a lealdade dos vassalos, garantindo a eles porções de terra para que eles produzissem, e também a proteção, porque os grandes senhores eram também guerreiros. E os maiores desses senhores geralmente eram os reis. E esses reis, eles eram legitimados pelo poder da Igreja Católica. Então, falando sobre esse período da Idade Média, é um momento marcado por relações sociais estamentais, ordens, grupos sociais divididos e sem mobilidade. Você lembra que no feudo, né, que eram as porções de terra, haviam trabalhadores que viviam a vida toda dentro desse feudo e sequer conheciam outras partes do mundo. A sociedade medieval era um universo profundamente hierarquizado.
no qual a nobreza, ou seja, os grandes senhores, e o clero, a igreja, o clero, entenda-se, a igreja, detinham o poder, restando aos servos a submissão aos senhores em troca de proteção e uso da terra para a sobrevivência, como a gente tinha acabado de falar. Durante a Idade Média, no mundo ocidental, predomina uma visão homogênea de cristianismo, fundada em verdades e dogmas difundidos pelos doutores da igreja. Lembre-se também que nesse momento a gente vai ter o direito canônico com uma forte presença da igreja, e logo depois também da Idade Média, aí é que a gente vai ter mesmo, depois da Idade Média, essa influência, mas a gente vai ter também a influência da Igreja Católica na instrução pública, ou seja, na educação. A filosofia e o direito se submetiam ao controle da teologia cristã e da doutrina da igreja, que irão dialogar com pensadores como Platão e Aristóteles. É na Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 9, e a Baixa Idade Média fica entre os séculos 10 e 15, mas é na Alta Idade Média que serão elaborados os fundamentos da chamada patrística, pelos padres, assim, os pais da igreja, né, os sacerdotes, cujos fundamentos e sistematizações tiveram como objetivo central a criação dos dogmas centrais da religião cristã, que acabarão por institucionalizar a própria fé e, a partir dos princípios desta fé cristã, extraídos os conceitos de direito e justiça que irão nortear as práticas de controle daquela sociedade. Porque entenda, são práticas também de controle. Se você tem uma sociedade que se fundamenta na verdade ou na mentira, em Deus e no diabo, na correção e no pecado, não é no equívoco nem na infração, é no pecado. Então a igreja está determinando o controle social também vigente. Aí você tem duas figuras que a gente tem que destacar desse período, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos trazer alguns elementos aqui dos dois. Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinho, ou Bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, vocês vão ver diferentes referências. É considerado o grande conciliador entre a filosofia grega e o cristianismo. Sua concepção de justiça tem no platonismo a principal fonte de inspiração e justificação. O platonismo, ele está falando de Platão. Defende que a justiça humana, falha, transitória, imperfeita e corrupta, apenas será corrigida pela justiça divina, eterna, perfeita e incorruptível. As leis humanas que regulam a relação entre os homens devem ser inspiradas em leis divinas, que têm como fonte o maior dos legisladores, Deus, que diferentemente dos homens é ilimitado, tudo sabe e tudo vê. Embora a preocupação de Santo Agostinho não tenha sido o tema do direito, o conjunto de sua obra permite extrair importantes elementos para a compreensão da política, dos fundamentos e relações entre direito natural, divino, e direito positivo, humano, os códigos, as leis, legitimidade do poder político e o sentido da razão. A razão deve ser aliada à fé, a fim de que seja possível a iluminação interior. Aqui você vê, gente, como o pensamento teocêntrico ele subordina o pensamento humano, né, de forma muito clara. Sobre São Tomás de Aquino, vamos fazer algumas observações aqui. Diferentemente dos teólogos tradicionais, Aquino não se opunha às inovações da ciência, uma vez que reconhecia na natureza a criatividade divina, e conhecê-la não era nenhuma ousadia, pois Deus ainda permaneceria soberano, uma vez que a racionalidade humana era dom divino e o exercício da liberdade era dádiva por ele concedida. Você vê que por mais que ele não tenha se despido da subordinação que eu citei há pouco, do pensamento secular para o pensamento clerical, mas é uma postura mais libertária. Na concepção tomista, São Tomás de Aquino, o homem é um ser naturalmente voltado para a felicidade, e o pecado é um agir em sentido inverso, que pela bondade divina constitui uma escolha, uma vez que o homem é um ser livre. Aí ele faz uma classificação e uma conceituação do que seria lei eterna. O que seria lei eterna?
A lei é um ditame da razão prática que emana do governo que rege uma comunidade perfeita. Lei natural. A lei natural é uma parte da lei eterna que diz respeito especificamente ao ser humano. A lei humana seriam as leis escritas, as leis humanas, que devem derivar de preceitos gerais da lei natural. Já a lei divina, a sua função é dirigir o homem a seu devido fim, que é revelado nas escrituras sagradas. Então, quando você pensar na Idade Média, na influência que a Idade Média teve para o direito moderno e posteriormente para o direito contemporâneo, você tem que pensar de forma central do papel que a Igreja Católica teve, que era muito forte. Algumas conclusões. O pensamento jurídico medieval é produto das relações de poder e cultura daquele momento histórico, quando o grande desafio foi o de consolidar o cristianismo e simultaneamente legitimar o poder papal. A gente acabou de falar disso. O direito canônico resultou da consolidação e desenvolvimento da filosofia medieval, que, resgatando o platonismo e o aristotelismo, elaboram as bases do poder da igreja. Vocês vão ver, gente, daqui a pouco, sobre o Tribunal do Santo Ofício, sobre a Inquisição, sobre o Índex, em que a igreja determinava que você só poderia ter acesso a determinadas leituras. Fora disso, você seria um herege, você estaria atuando contra os desígnios de Deus. O trabalho dos canonistas foi o início do que iríamos denominar na modernidade de ciência jurídica, porque vocês já viram também anteriormente que, com relação à processualística, com relação até a investigação, você vai começando a perceber um avanço, uma espécie de regulação maior do direito, né, sobre o arbítrio, mas aqui ainda não, um pouquinho mais na frente, estou falando só da influência. Vamos fazer o seguinte, a gente separou aqui uma tarefa de casa, que também está aí no manual de vocês. Considere a seguinte afirmação: a modernidade refere-se às formações societárias do nosso tempo, dos tempos modernos. O início da modernidade está marcado por 3 eventos históricos ocorridos na Europa e cujos efeitos se propagam pelo mundo: a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Em outras palavras, a modernidade se situa no tempo. Ela abrange historicamente as transformações societárias ocorridas nos séculos 18, 19 e 20 no Ocidente. Neste sentido, ela também se situa no espaço. Seu berço, indubitavelmente, é a Europa. Seus efeitos propagam-se posteriormente pelo hemisfério norte, especialmente pelos países do Atlântico Norte. Aí aqui qual é a tarefinha aqui pra gente? Faça uma breve dissertação de no máximo 1 página ou 2, né? Não se prenda também a isso. Eu quero só que você coloque em linhas gerais aí a sua compreensão, abordando o quê? Os fatores históricos e políticos que contribuíram para a construção da modernidade, a gente citou repetidas vezes, e como se caracterizou o direito moderno. Então, acho que seria bacana para fixação, porque você só escutando você aprende, você escutando e lendo você aprende mais, mas quando você mesmo produz, elabora, aí você fixa bem. Pessoal, a gente está concluindo aqui a aula 5, que finaliza a unidade 2, certo? Da nossa disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito, do nosso curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Vocês estão na primeira metade do curso, né, no primeiro semestre, e já estão enfrentando essa batalha grande aí de vencer essas dificuldades impostas pela pandemia. Mas olha só, foco, tá? A gente tem disciplina para 1000 coisas, né? 1000 coisas que vão fazer só a gente se distrair.
e às vezes a gente não direciona a nossa disciplina para aquilo que vai mudar a nossa vida. Então, a faculdade é importante, o professor é importante, a gente se esforça para buscar as fontes que façam vocês não perderem o fio da meada, mas quem vai ser decisivo é você mesmo, tá? Então, direciona a tua energia para o teu ensino superior. Alguns de vocês serão os primeiros da família a cumprir com essa tarefa tão gloriosa e serão influência no bairro, na comunidade, no município, e eu sei que sim. Então façam isso com toda a energia que vocês puderem, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula. Quero vocês cada vez mais atentos, vocês são muito generosos comigo, mas daqui a pouco eu vou começar a cobrar um pouquinho, que vocês escrevam mais, que vocês prestem muita atenção nessa questão da escrita, porque é muito feio algumas pessoas que estão avançando e conseguem até se formar, mas se escrevem mal. Então a hora de errar, a hora de treinar, de se aperfeiçoar é agora, tá? Não é na vida profissional, já depois de concluir o ensino superior. Então não tenham medo de errar, pelo contrário, enfrentem e superem os erros de vocês. Nós estamos juntos, um abração.